Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia, e neste momento vamos dar continuidade aos nossos estudos referentes ao primeiro reinado e período regencial. Neste vídeo vamos especificamente estudar o período regencial, ok? E as revoltas que ocorreram durante este tempo, de 1831 a 1840. Lembrando que o período regencial vai ser o período em que Pedro, filho de Dom Pedro I, né, Pedro de Alcântara, ainda não tem idade para reinar e a administração do Brasil ficará sob responsabilidade dos regentes. No primeiro momento, uma regência trina, depois uma mudança com o ato adicional de 1834 e iniciamos então as regências una, primeiro com Feijó e depois com Araújo Lima. Durante a administração desses regentes, né, ocorreram várias revoltas e são essas revoltas que nós iremos estudar agora. Lembrando que toda vez que nós chegamos nesses assuntos referentes a revoluções, revoltas ou guerras, vocês aplicam aqueles esquemazinho de perguntas, né? Quais os motivos, quem participou, o que queriam e quais foram as consequências. Aplicando assim essas 4 perguntas, você faz um resumo dessas revoltas e pode entendê-las melhor, ok? Então vamos compreender quais fatores contribuíram para ocasionar essas revoltas. Vamos lá? Sim, lembrando que todas as dúvidas que vocês tiverem, anotem, para que nós possamos retirá-las lá na nossa videoconferência. Na nossa videoconferência iremos aprofundar cada vez mais esses assuntos e também iremos responder questões referentes aos temas estudados. Vamos lá? Bom, as rebeliões regenciais, né? Elas ocorreram em regiões do Brasil, né? Como a Cabanagem, Balaiada, Revolta dos Malês, Sabinada e Guerra dos Farrapos ou Revolta da Farroupilha, né? Revolução Farroupilha. Tem esses dois nomes. Bom, essas revoltas aconteceram em várias regiões do Brasil e elas tiveram motivos parecidos, tá certo? Tiveram alguns motivos semelhantes. Bom, mas no geral, quais foram os motivos que contribuíram para essas revoltas? Nós temos aí a insatisfação com o governo central. O governo central nesse período são os regentes, ok? Ou Feijó ou Araújo Lima. Então, insatisfação com o autoritarismo do governo central. Segundo motivo, a questão dos altos impostos, do alto custo de vida nas cidades, ok? Então, primeiro motivo, autoritarismo. Segundo motivo, o alto custo de vida, né, os altos impostos. Nós temos também a falta de autonomia das províncias. Algumas províncias queriam mais autonomia para escolher o seu próprio representante, escolher então quem seria o responsável por administrar as regiões, tá certo? Então as pessoas queriam mais autonomia para poder escolher o presidente da província, tá bom? Naquele período era chamado presidente da província. E o outro motivo também é a escravidão, né? A questão da escravidão, o escravismo também foram os motivos dessas revoltas. Quatro motivos então: o autoritarismo do governo central, os altos impostos, a falta de autonomia nas províncias e a escravidão também vai gerar essas rebeliões. Revoltas escravas. Isto mostra, né, que os escravos estavam resistindo, se organizando através de revoltas, de rebeliões, para conseguir então a sua liberdade, conseguir então se livrar da escravidão, dos maus tratos, daquilo que era imposto a eles, né, essa escravidão. Então nós temos os motivos, novamente, o autoritarismo do governo central com os regentes, os altos impostos, tá certo? A falta de autonomia para escolher os presidentes das províncias, né? E também nós temos a questão da escravidão, as revoltas escravas. Então nós temos esse conjunto de motivos, né? Conjunto de motivos que levaram a encadear, a iniciar revoltas em diferentes pontos do Brasil. Então vamos analisar uma por vez, tá bom? Sempre aplicando aquelas 4 perguntas. Motivos, quem participou, o que queriam e as consequências. Bom, vamos começar pela cabanagem, tá certo? A cabanagem vai acontecer aí na região do Grão-Pará e vai durar de 1835 a 1840. A população dessa região do Grão-Pará era uma população, em sua maioria,
pobre, formada por índios, negros e mestiços, tá certo? Isso aí era aproximadamente 85% da população. E quais eram as aspirações? O que eles queriam, né? Eles queriam que terras para plantar e o fim da escravidão. Então, eles queriam poder ter a sua própria terra para viver, para plantar, para cultivar os seus alimentos e também queriam o fim da escravidão. Já a elite que participou também, os fazendeiros, eles queriam escolher o próprio presidente da província. Aí você já percebe alguns motivos, né? Ó, maior autonomia da província para escolher o seu presidente e também a questão da luta pelo fim da escravidão, além também de querer mais condições de vida, né? Eles conseguem, os cabanos, então, como eles vão ser chamados cabanos, conseguem proclamar uma república em agosto de 1835. Porém, começa a existir divergências entre os líderes e há uma inferioridade bélica para continuar a resistência. Então, o governo central vai reprimir brutalmente essa revolta, nós temos a consequência, né? Vai reprimir brutalmente esta revolta e o governo vai matar cerca de 40% da população dessa região do Grão-Pará. 40% da população vai ser morta durante esta revolta. E aí você percebe os motivos, né? Quem participou, o que queriam e as consequências. Motivos: a pobreza, a escravidão e também a querer mais autonomia. Quem participou, tanto a população mais pobre quanto a elite. O que eles queriam, os pobres queriam mais condições de vida, terras para plantar e o fim da escravidão, e os fazendeiros queriam então poder escolher o próprio presidente da província. Qual é a consequência, né? A consequência é uma repressão brutal. Quem participou dessa revolta? Os cabanos, né? A população do Grão-Pará contra o governo central brasileiro, né? O governo dos regentes. Então você consegue encontrar as respostas, ok? A próxima revolta que nós vamos falar são a revolta dos farrapos, ou a Revolução Farroupilha, né? Pode levar esses dois nomes. Vai acontecer ali no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tá bom? Nessa região, e vai durar de 1835 a 1845. Então nós temos aí 10 anos, né, de duração desta revolta, né? Qual é o contexto dessa revolta? Qual é o contexto histórico? Existia uma produção de charque nesta região, porém o charque brasileiro pagava mais impostos e saía mais caro. Assim não gerava tanto lucro para quem o produzia, enquanto o charque estrangeiro vinha para o Brasil com um custo menor. Então era mais fácil de ser vendido o charque estrangeiro do que o charque brasileiro. Então existiam outros pontos também. Além dos impostos, né, nós percebemos o primeiro motivo, os impostos, o governo central exercia um autoritarismo, porque os farroupilhos, os farrapos, eles queriam também escolher o próprio presidente da sua província, tá bom? Então a gente já vê aí dois motivos. Os altos impostos que prejudicavam os fazendeiros locais, né, por conta da produção do charque, que o charque sai mais caro. Nós temos também aí a questão da busca por autonomia da província para poder escolher o seu próprio presidente, tá bom? Eles se revoltam, né, em 1835 e 1836, eles proclamam a República Rio-Grandense. Em 1839 há uma conquista a Santa Catarina e proclamam a República Juliana. Em 1842, o governo envia 12 mil homens para combater os farroupilhas. E então, depois de muito combate, muita luta, muita guerra, em 1845 é assinado o Tratado de Poncho Verde, né? Ou a Paz Honrosa. Aqui você percebe que a liderança dessa revolta vai ser realizada por uma elite, tá bom? Então a elite do Rio Grande do Sul, né? A elite dessas regiões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que vão liderar esta revolta. E com esse tratado, alguns pontos são colocados nesta paz honrosa. O primeiro ponto
os gaúchos agora podiam escolher o seu próprio presidente da província, tá certo? O charque estrangeiro passava a pagar 25% a mais de imposto, ou seja, outro ponto eles conseguiram aí solucionar, as duas grandes reivindicações, não é, desta revolta. Os combatentes que eram do exército da farroupilha, né, dos farrapos, eles vão continuar com a mesma patente no exército brasileiro, ok? E também o governo, eles exigiram que o governo libertasse os escravos que participaram da revolta ao lado dos farroupilhos, ou seja, aqueles que lutaram ao lado dos farroupilhas. Todo escravo que lutou ao lado do exército dos farrapos vai ganhar então a liberdade, ok? Então nós temos aí a consequência, né, desse Tratado da Paz Honrosa. Lembrando que vamos ter várias referências, personagens históricos importantes, como Anita Garibaldi, Bento Gonçalves também nesta revolta, tá certo? Então nós entendemos aí que a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, né, ou a Revolta dos Farrapos, foi uma revolta liderada por uma elite, tá bom? E aí eles conseguem, então, implementar um tratado, né, a Paz Honrosa, que bota esses vários pontos que eu falei, ok? Mas vamos lá, continuando, vamos para a próxima revolta. Essa revolta já vai acontecer em Salvador, lá na Bahia, ok? Em 1835. Essa revolta vai ser uma revolta escrava, ou seja, é considerada uma das revoltas mais importantes ocorridas aqui no Brasil. E o que foi a revolta dos malês, tá certo? A revolta dos malês vai ser uma revolta que vai querer, os motivos, né? Eles queriam a libertação dos escravos e também a liberdade de culto, já que a religião dessas pessoas era uma religião do Islã, né? Eles seguiam a religião islâmica, então eles queriam então a liberdade de culto e também a libertação dos escravos. Os principais líderes eram malês e 70% dos rebeldes eram de etnia Nagô. Eles lutaram durante uma madrugada com espadas, facas e lanças para conseguir colocar em prática essa revolta, porque ela foi denunciada antes de conseguir chegar ao seu auge, né? Antes de conseguir ser colocada em prática, ela vai ser denunciada e a revolta vai ser brutalmente reprimida. Centenas de africanos foram enviados para a África e outros tantos foram expulsos da Bahia. Então, os malês tinham um propósito. Primeiro, a libertação dos escravos e a garantia de liberdade de culto religioso, já que o culto religioso, né, o que eles seguiam era a religião islâmica, né, a religião, aí uma religião mista, né, com elementos tanto africanos quanto muçulmanos contidos no Corão, tá certo? No Corão. Então a religião deles tinha era composta por esses elementos, tanto elementos africanos quanto elementos muçulmanos. Vão ser duramente reprimidos, brutalmente, duramente reprimidos, e essa revolta vai ser então sufocada pela então administração, né, do governo central, os regentes, ok? Então a gente vê outra revolta aí. Vocês percebem as características que eu falei lá no começo. Bom, as outras duas revoltas, mais duas revoltas para nós finalizarmos aqui. Nós temos a Sabinada, que vai ocorrer na Bahia, também, entre 1837 e 1838. E quais foram essas motivações? A imposição de governantes e temor de serem convocados à luta contra os farroupilhas. Neste período, entre 1837 e 1838, também está ocorrendo outra revolta, lá no Rio Grande do Sul, lá no sul do país, né? No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Está acontecendo o quê? A revolta farroupilha. E os baianos, né, estavam com medo de serem convocados a lutar contra os farroupilhas. E aí eles vão lutar contra o quê? Contra a então imposição e o autoritarismo do governo central, tá certo? E militares vão se unir ao doutor Sabino, que conclamava o povo a lutar pela república. Eles vão se unir para colocar em prática então a república. Eles tomam um poder, eles tomam um forte, né, tomam um forte de São Pedro, em Salvador, e proclamam a república até a maioridade
de Pedro de Alcântara, ou seja, eles dizem que só vão vão abandonar a República, né? Vão desistir daquele movimento, vão parar com aquele movimento e retirar a República só depois que Pedro de Alcântara, né, o futuro Dom Pedro II, conquistasse a sua maioridade. O que eles prometem para que as pessoas apoiem eles? Né? Eles prometem a liberdade aos escravos que lutassem com eles e então com essa promessa, eles perdem o apoio dos proprietários de escravos envolvidos na revolta, porque os proprietários de escravos, né, os fazendeiros, eles não queriam perder a sua mão de obra. E de um lado eles querem mais pessoas para participarem da revolta, mas por outro lado eles perdem o apoio dos proprietários de escravos envolvidos. Então há uma divergência, né? De um lado eles vão prometer a liberdade dos escravos, porém do outro eles vão perder o apoio dos proprietários de terras, né? Então, com isso, eles vão ser derrotados pelas forças governamentais com a ajuda dos senhores de engenho, tá certo? Do recôncavo baiano, tá certo? Essa repressão brutal vai ter aí aproximadamente mais de 1.000 mortos, né? E 3.000 presos, e os líderes sobreviventes foram expulsos da Bahia, ok? Nós temos aí, né, esse número, mais de 1.200 pessoas mortas e 3.000 outras presas, tá certo? A última revolta aqui, para nós concluirmos essa análise dessas revoltas, é a Balaiada. A Balaiada vai ocorrer no Maranhão e no Piauí entre 1838 e 1841, e aí você percebe que estavam ocorrendo ao mesmo tempo várias revoltas no Brasil, né? Algumas com algumas semelhanças e outras com diferenças. Qual é o contexto da revolta da Balaiada? Há uma desigualdade social e péssimas condições de vida para a maior parte da população. Então você já entende lá, repetindo novamente, os motivos para ocasionar essas revoltas. Lembram lá no começo? Altos impostos, o autoritarismo, a busca por mais autonomia das províncias e o fim da escravidão. Bom, quem participou dessa revolta da Balaiada, que tinha um contexto de desigualdade social e péssimas condições de vida para a maior parte da população, né? Era composto por quem participou dessa revolta era a população mais pobre. Foi uma revolta popular, formada principalmente por desempregados, vaqueiros, quilombolas e indígenas, né? Os bandos populares atacavam as fazendas, atemorizando os proprietários. O que eles exigiam? O que eles exigiam era a substituição do presidente da província. Lembram lá dos motivos? A expulsão dos comerciantes portugueses e o fim da escravidão. Se você consegue compreender os motivos gerais de todas essas revoltas, você consegue aí classificá-las bem através daquele esquemazinho, tá certo? Então, eles queriam a substituição do presidente da província e a expulsão dos comerciantes portugueses e o fim da escravidão. Liberais e conservadores, antes em disputa, vão se unir aí para reprimir o movimento, ou seja, os liberais e conservadores, que eram adversários políticos, eles vão se unir para reprimir a Balaiada, um movimento popular de revolta, né? Há uma repressão violenta a este movimento e cerca de 11.000 balaios, como eram chamados os revoltosos, foram assassinados, tá certo? Então você percebe aí que na história do Brasil há uma repressão muito violenta às revoltas, né, que buscavam mais direitos, que buscavam conquistas. Então nós temos a consequência aí dos balaios que nós podemos perceber que foram aplicadas também nas outras revoltas. É uma forte repressão do governo regente. Bom, com o fim das rebeliões regenciais e a ascensão do café no Vale do Paraíba, o governo central foi se firmando no poder e garantindo a unidade do Império Brasileiro. Ok, pessoal? Esse vídeo ficou um pouco mais longo, porque nós fomos tratando aí de cada ponto, tá certo? De cada revolta. Anotem as suas dúvidas para que nós possamos nos aprofundar
para que nós possamos aprofundar os nossos assuntos lá na nossa videoconferência, tá bom? E vamos também responder algumas questões referentes a esses temas estudados. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.